ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Bom dia, queridos irmãos. Bem-vindo à nossa EBD de número 11. O nosso texto áureo está no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Glórias ao Senhor. Vamos orar ao nosso Pai? Vamos orar, Laura? Vamos orar, Gabriela? Querido Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade de estar mais uma vez lendo a Tua palavra, na Tua presença santa e gloriosa. Obrigada, Senhor, pela minha família, pela família dos meus irmãos. Que o Senhor, Pai, permaneça conosco. O Senhor tem liberdade de estar no nosso meio, de estar entre nós, estar na nossa casa, Pai. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer. Nós dizemos que o Senhor é glorificado no nosso meio. Senhor, pedimos que o Senhor guarda nossas vidas, Pai. Nos dá os livramentos do Senhor. Permaneça conosco, nós Te adoramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, queridos amigos que também acompanham as nossas lições. Nós estamos chegando na lição de número 11 da revista Compromisso para esse primeiro trimestre de 2021. E o título da lição é Os Desencontros Familiares. O texto áureo está no capítulo 37, verso 4, que diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente.
Nos dias de hoje, não é fácil nós percebermos que os desencontros familiares têm acontecido e de maneira até bem drástica. Olhando para as manchetes nos portais de notícia, nós podemos encontrar manchetes dessa natureza. Observem só. Homem mata enteada por não aceitar fim de relacionamento. Manchete ainda desse mês de março. Mulher mata a própria mãe para ficar com herança de R$200 mil. Essa manchete é mais antiga, é de fevereiro do ano passado. Nesse dia 12 de março, aqui na nossa cidade, homem é preso após atacar irmão com facão, ameaçar 2 sobrinhas e dizer que ia matar a criança e pendurar na parede. Isso sem falar que no último dia 8 de março, enquanto muitas homenagens eram prestadas às mulheres, muitos casos de violência doméstica contra a mulher foram relatados também nos portais de notícia e, evidentemente, nas delegacias da mulher. Portanto, as famílias têm passado também por dias difíceis e nós temos vivido muitos desencontros familiares. Intrigas, ganância, fofocas, consumo de álcool, consumo de drogas, são apenas alguns fatores que têm gerado esses desencontros familiares e, por vezes, culminam em tragédia. A nossa lição abordará 2 capítulos do livro de Gênesis. O primeiro é o capítulo 37. E esse capítulo, ele mostra a relação de José com a sua família. Vai mostrar as intrigas entre ele e os irmãos. E observem que essas intrigas, elas são temperadas por um tratamento diferenciado dado a ele pelo pai, como nós acabamos de verificar no nosso texto áureo. E também o verso anterior, o verso 3, fala sobre isso. Nós temos a constatação disso no texto do capítulo 37. A predileção, meus queridos, pode ser um grande problema, embora muitas vezes ela seja considerada normal. Muitas pessoas dizem, isso é normal. Ora, esse problema não era novidade para aquela família. Se nós voltarmos um pouquinho nas lições, os nossos professores já relataram aquilo que aconteceu na vida de Jacó e a disputa da predileção pelo pai e pela mãe que Jacó e Esaú tinham entre eles. José também, o personagem que tem o foco maior nesse capítulo 37, aquele mesmo que futuramente, que depois seria de grande ajuda para a sua família, ele também, quando jovem, naquela relação com os irmãos, não procurava amenizar o clima, não. Ele ficava de olho nos irmãos, ele, percebendo a predileção do seu pai, buscava agradá-lo de todas as formas para manter esse patamar e vigiava os seus irmãos, então, e qualquer deslize dos irmãos, ele corria para contar para o pai. Assim ele ficava com a nota lá em cima, ficava bem visto pelo seu pai. E também ele tinha um discurso que, se nós observarmos mais detalhadamente, ele era permeado de arrogância, o que também, claro, causou-lhe maiores problemas com o passar do tempo. O que isso gerou? Inveja e até mesmo intenções violentas. E isso veio como fruto daquela relação familiar estremecida, em que até o pai se sentiu atingido pelas palavras de José. Observem só, quando o capítulo 37 começa, nós vemos, primeiramente, 4 dos irmãos de José preocupados com aqueles sonhos ou com a forma como José os vigiava, os filhos de Bila e de Zilpa. Mas o texto avança. E depois que José conta os detalhes do seu sonho, e como dizemos, até com um ar de arrogância, isso acaba atingindo todos os irmãos, causa descontentamento, causa inveja. E
está relatado nos versos 4 e 8 do capítulo 37. E quando o texto chega ao versículo 10, no versículo 10 do capítulo 37, nós já vemos que toda a família foi atingida, toda a família já estava incomodada com aquela situação. Até o pai se manifestou naquele verso 10 do capítulo 37. Mas tudo começou com os atos do próprio pai. E vamos parar para pensar um pouquinho. Os pais precisam estar muito atentos às diferenças de personalidade de seus filhos. Cada filho vai ter um tipo de comportamento, cada filho vai ter um nível de afetividade que precisa ser atendido. Nós temos também filhos que são mais agitados, filhos que são mais calmos, né? Filhos mais ajudadores ou menos ajudadores, certo? São as diferenças da personalidade de cada pessoa. E quanto maior a família, mais diferenças nós vamos perceber. Mas cabe aos pais promover, de acordo com os ensinamentos bíblicos, uma vida harmônica em família. Suprir as necessidades afetivas, sim, mas de forma correta, de forma equilibrada. O tratamento desigual, ele vai gerar sempre inveja. Mas pode ser pior. Esse tratamento desigual pode gerar comportamento agressivo entre os filhos. E isso também pode atingir os pais em determinado momento. E, num grau mais alto, esse tratamento desigual, que já gerou a inveja, que já gerou a agressividade, aquilo vai crescendo no coração, sendo alimentado por determinados atos e determinadas palavras, pode desembocar em atos graves de violência, como nas manchetes que nós acabamos de citar e em outros casos que nós sabemos que já ocorreram. Então, cabe aos pais buscar esse equilíbrio, agir com amor, de forma equilibrada, e alcançar com isso todos os membros da família, vai gerar frutos de amor. E isso proporcionará a harmonia da família. Se você não tem filhos, você não está distante desses ensinamentos, não. Porque todos nós, na verdade, somos alcançados por aquilo que esse texto nos traz. Todos nós que somos filhos de Deus. Ora, sendo filhos de Deus, nós fazemos parte dessa grande família do nosso Pai Celestial. E o que ele pede a nós? Vamos citar apenas duas coisas. Pede que nós nos amemos como filhos dele e como irmãos dentro dessa grande família. Nós devemos nos amar. São vários os textos que falam sobre isso, mas nós vamos usar esse texto de João, capítulo 13. Um texto bem conhecido. João, capítulo 13, os versos 34 e 35, que vão dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas não é só isso não, meus irmãos. O amor é o mandamento. Mas Deus também nos pede, nós temos isso na sua palavra, que nós demos suporte ao irmão, que nós colaboremos com o irmão. Então, naquele momento da dificuldade, seja qual for a dificuldade, não é só a dificuldade material, não, muitas vezes é a dificuldade emocional, afetiva. Paulo, ao escrever aos Efésios, lá no capítulo 4, no verso 2, nos traz essa lição, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, isso serve para a nossa família sanguínea, serve também para a nossa família celestial, serve para as nossas relações com os nossos irmãos. E
como é importante, meus irmãos, nós tratarmos uns aos outros com amor e nós também darmos esse suporte, darmos a colaboração sempre que surgir a necessidade. Lembrem, nós colhemos aquilo que plantamos e cresce em nós aquilo que nós alimentamos. Se você planta amor, certamente colherá amor. Se você cuida do amor, alimenta o amor no seu coração, se você rega ele com cuidado, você verá esse amor crescendo dentro de você. E é isso que Deus quer de nós e foi isso que Jesus nos deixou como ensinamento também. Já o capítulo 38, ele vai abordar a família de Judá. Judá era um dos irmãos de José. E Judá tem esse texto, ao falar de Judá, ele também nos traz uma informação importante. Por isso que o Velho Testamento, com essa parte histórica, ele é importante para nós entendermos também aquilo que o Novo Testamento nos traz. Judá, da casa de Judá, viria a linhagem que chegaria ao rei Davi e depois, por consequência, a Jesus Cristo, conforme as profecias e o cumprimento delas. Judá, no capítulo 38, ele desobedece a Deus, tomando para si uma mulher cananeia. O povo de Deus tinha o ensinamento, tinha a ordem, na verdade, de não tomar para si mulheres dos povos que os rodeavam naquela região que lhes foi concedida, que lhes foi prometida. Isso evitaria que a idolatria chegasse aos seus lares, isso evitaria uma série de problemas, mas Judá tomou essa mulher cananeia como esposa com a finalidade de se associar àquele povo. E qual foi o resultado disso? Ele teve filhos, e filhos que foram maus aos olhos do Senhor. E dali para frente, os resultados daquela desobediência foram desastrosos para Judá e para a sua família. Trazendo para a nossa vivência, devemos lembrar que o planejamento familiar, ele precisa ser submetido a Deus para dar certo. Então, o casamento, até mesmo as alianças com outras famílias, com outras pessoas, ele precisa ser submetido a Deus. E a desobediência vai levar ao fracasso. Não tenho nem dúvidas disso. Todas as vezes que nós desobedecemos os mandamentos, os ensinamentos divinos, as ordens do nosso Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Foi isso que aconteceu com Judá naquele momento. E eu digo fracasso pelo seguinte, ele teve 3 filhos e 2 deles foram mortos porque eles eram maus aos olhos do Senhor. O texto não traz muitos detalhes, mas demonstra que o comportamento deles era realmente reprovável para que houvesse justiça de forma tão rápida, de forma imediata. Dali adiante, a enganação toma conta dessa parte da história de Judá. Quando ele teve 2 filhos seus mortos, e a lei que vigorava naquela região era de que, se a viúva do filho mais velho não tivesse descendência, ela deveria ser desposada pelo cunhado, para que assim fosse garantida a descendência do filho falecido, ou do irmão, né, falecido. Então, Judá resolveu ludibriar a sua nora. Claro, pode ter passado na cabeça dele o seguinte, poxa, mas 2 casaram com ela e faleceram, eu não vou dar o meu caçula para ela ser esposa, não. Vai que acontece o mesmo com ele. Ele pode ter tido esse medo, certamente, no seu coração. Mas, ao agir de forma enganosa, ao descumprir a lei que vigorava naquela época, ele teve como consequência a vergonha. Vergonha para ele,
vergonha para a sua família, isso foi exposto no meio da sociedade, e ainda o distanciamento de Deus. Agindo daquela forma, Judá se afastou dos caminhos do Senhor. Claro que o texto mostra os detalhes como forma de nos apresentar a realidade mais próxima. Então, os detalhes são contados para abordar a vida em pecado de todos os personagens envolvidos naquela situação. Meus queridos, proceder de forma justa, cumprir aquilo que se comprometeu a realizar, vai gerar laços. E esses laços, eles não se quebrarão, mesmo ante as dificuldades. Sejam laços com os nossos familiares, sejam laços com os nossos amigos, sejam laços com os nossos colegas de trabalho. Né? Se nós formos corretos com todos, se nós cumprirmos aquilo que nós prometemos, né? Se aquilo que sai da nossa boca seja cumprido, nós teremos em volta de nós pessoas que terão satisfação em ter relações familiares, relações de amizade, relações de trabalho conosco, e mesmo nos momentos mais difíceis, eles vão estar prontos a nos apoiar, não a nos fazer permanecer no erro, mas, quem sabe, a nos dar suporte para que nós possamos sair daquela situação de erro. Mas esse texto também nos mostra uma outra coisa. Mostra que Deus está pronto a nos perdoar. Mostra a grande extensão da benevolência do nosso poderoso Deus. Judá se arrependeu. É o que nós vamos encontrar lá no capítulo 38, no verso 26. Se arrependeu de não ter cumprido aquilo que ele prometeu à sua nora. O texto vai dizer o seguinte, capítulo 38, verso 26. Conheceu-os Judá, eram os seus objetos que ele tinha deixado como penhor com a sua nora, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. Então, Judá se arrependeu, e por culpa do seu arrependimento sincero, coração quebrantado, Deus o perdoou. Para nós finalizarmos, nós podemos, em determinado momento da nossa vida, nos distanciarmos de Deus. Cometemos erros, pecamos, somos pecadores, mas Deus não quer esse distanciamento. Deus não quer a nossa perdição. Pelo contrário, Deus quer que nós nos arrependamos, que nós confessemos a Ele os nossos pecados. E aí Ele, de braços abertos, vai nos receber de volta, vai nos trazer para perto dEle, vai tratar daquilo que é necessário para que nós possamos nos recuperar, mudar e andar novamente nos caminhos do Senhor. Tanto é que, tomando o exemplo de Judá, a sua linhagem foi de extrema importância. Chegou ao rei Davi e também foi a linhagem que chegou a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Depois de todas aqueles erros cometidos, aquelas situações vergonhosas, de ter andado no pecado, de ter levado outras pessoas também a pecar, Deus perdoou Judá, porque ele se arrependeu. Porque ele não perdoará a nós, mas nós precisamos nos aproximar dele com sinceridade, meus irmãos. Não pode ser só da boca para fora. O livro de Gênesis não termina nessa lição. Nós ainda temos mais lições e eu convido aos irmãos a estudarem conosco nas próximas lições para que nós possamos aprender ainda mais desse precioso livro e dessas histórias que podem impactar de maneira positiva as nossas vidas. Que Deus possa abençoar os irmãos, que nós possamos compreender aquilo que Ele deseja através
desse estudo e que nós tenhamos uma semana debaixo da proteção do nosso Deus. Até a próxima lição, meus irmãos. Este domingo pela manhã, eu espero que o irmão tenha passado uma semana de paz, aqueles com quem eu não pude nesta semana conversar. Tive a oportunidade de rever alguns irmãos, conversar com eles, orar com eles, foi muito bom. E todos, assim como eu, e sei que muitos irmãos da igreja, irmãs, famílias, desejam muito estar de volta aos cultos presenciais. Mas vamos continuar a preservar nossa saúde e a saúde de nossos familiares e amigos. Isso é muito importante. Não estamos fazendo nada mais, nada menos do que zelar pelo que Deus nos tem dado, a vida. E não somente a nossa, mas também daqueles que estão à nossa volta. Por mais que alguns digam que estamos vivendo um tempo em que estão nos impedindo, nos proibindo de exercer o nosso direito, eu posso dizer, na minha opinião, as pessoas estão fazendo isso porque estão com medo. Medo da situação que o crente não tem, medo da morte. Quando eu digo isso, eu digo pela certeza da salvação, certeza da vida eterna, certeza da presença de Deus cuidando, certeza de que, apesar da dor, da saudade, da enfermidade, temos certeza absoluta que o nosso Deus tem cuidado de nós e tem atuado de uma forma muito poderosa na vida daqueles que estão confiando em sua vontade. Ainda há muito que trabalhar, ainda há muito que enfrentar. E como eu já disse anteriormente, ainda iríamos passar por uma situação mais difícil. E eu me lembro que uma das primeiras mensagens que preguei na primeira igreja, baseado no livro de Mateus, capítulo 24, falando sobre as dores, o princípio das dores, eu disse que tempos difíceis viriam. E nós estamos vivenciando isso agora. Precisamos continuar a confiar no Senhor. Precisamos dar um bom testemunho. Não somente da nossa fé, mas do nosso zelo pelo próximo. A igreja não está fechada. O que está fechado é o templo, o lugar de reuniões. Mas a igreja está atuando durante todos os dias. E não estou falando daquele lugar, no endereço, na Avenida Presidente Dutra. Estou falando de você, meu irmão. Você é a igreja. E é através de sua vida, do seu testemunho, que a igreja continua atuando. Estamos com saudade, eu estou com muita saudade de poder estar reunido com os irmãos no templo e ali a igreja adorando ao Deus único e verdadeiro. Mas esse tempo virá. Tenha paciência. Cuide-se. Use máscara. Sempre mantenha suas mãos devidamente higienizadas. Infelizmente, evite abraços e beijos a pessoas que não fazem parte do seu convívio íntimo. E mesmo assim, tome cuidado. Tenha certeza de que estamos orando por você. Cada um de vocês, famílias da primeira igreja. Eu não quero, sob hipótese nenhuma, ver você passando pelo que eu passei. Portanto, cuide-se. Tenha certeza que estamos navegando firmes sob o comando do nosso Senhor Jesus, que é o capitão da nossa nau. Nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus que se encontra
em Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Me acompanhe na leitura. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que já ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, até produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Este é o texto que o apóstolo Paulo compartilha com a igreja de Colossos. Durante alguns domingos estarei meditando neste livro, o livro de Colossenses, como comecei no domingo passado, não necessariamente obedecendo a ordem escrita, mas as necessidades que precisamos trabalhar na vida da igreja e na nossa vida como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que o irmão, que a irmã, nesse processo de aprendizado da palavra de Deus, possa, de maneira atenciosa, absorver este ensino e aplicá-lo na sua vida, porque lhe dará condições de poder crescer, amadurecer, fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, uma igreja muito querida pelo apóstolo. Ele deixou um conservo, um auxiliar, trabalhando naquela igreja, o nome dele era Epáfras, e este Epáfras, que era o pastor local da igreja, vai até Paulo para expor, prestar relatórios, informar de como está a igreja. Ele fala das bênçãos, ele fala da vida, do bom exemplo de muitos ali, mas ele fala de problemas, como toda a igreja. Talvez por isso que eu goste tanto deste livro, porque ele é um manual para o pastor, para lidar com as bênçãos e com as dificuldades. E neste momento, Paulo começa com uma ação de graça, demonstrando gratidão. O seu coração estava regozijando, ele estava repleto de alegria, e por causa das informações que ele havia recebido de Epáfras, e na sua demonstração de gratidão, então ele escreve este texto para agradecer a Deus pela vida da igreja em Colossos. E aqui Paulo então nos dá o seguinte pensamento: quando somos motivo de gratidão, o que devemos fazer? Em outras palavras, já parou para pensar nisso? Quando é que você é motivo de gratidão? Porque Paulo escreve o seu texto e começando com uma gratidão a Deus pela vida da igreja. Eu lhe pergunto, você é alguém que causa gratidão no coração do outro, do próximo, seja ele irmão em Cristo ou não? Já parou para pensar de que Deus está fazendo uma transformação na sua vida para que você seja uma influência na vida do próximo e esta influência seja boa, principalmente influenciar a vida dos seus irmãos em Cristo? O apóstolo Paulo, então, nos desafia a pensar nisto. Quando somos o motivo de gratidão? Quando é que somos esse tipo de crente? E Paulo mostra 6 qualidades que demonstram claramente quando nós somos motivo de gratidão. O primeiro motivo, vossa fé em Cristo. Ele começa no verso 4 dizendo assim, no verso 3 para 4,
Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé, ou sobre a vossa fé em Cristo. Então, nós nos tornamos motivo de gratidão quando a nossa fé se torna um exemplo para o próximo, quando ela causa no próximo o desejo profundo, sincero, de agradecer a Deus por esta bênção, a bênção que a minha fé tem exercido. O Senhor tem nos chamado para podermos viver a nossa fé, desenvolver a nossa fé, testemunharmos a nossa fé de maneira muito clara, mas esta fé precisa causar um impacto na vida do outro, porque as pessoas, elas, em certo sentido, estão cansadas de ouvirem falar, elas querem ver. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão desejosas de verem algo factível, algo que possam experimentar, não de ouvir. Elas estão impacientes. Já percebeu que hoje a maioria das pessoas estão impacientes? Elas querem ver as coisas resolvidas? Isso também afeta a nossa vida espiritual. Isso também causa formas de comportamento que são muito importantes nós pensarmos nesse momento. Quando é que eu sou motivo de gratidão na vida do meu próximo? É quando eu causo nele a impressão de ter uma fé em Cristo genuína. Não é a fé em qualquer coisa. Paulo deixa bem claro, eu agradeço a Deus em razão da vossa fé em Cristo. Não é o acreditar se vai dar certo ou não vai, não é o ter boa intenção, é quando você, na sua atitude, demonstra ao outro que a sua fé, e lembre-se o que diz em Hebreus, que a fé é a prova das coisas que não se veem, e a certeza daquilo que estamos esperando. Portanto, sem fé, no mesmo Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Desta maneira, Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus. Todas as vezes que eu estou na presença de Deus e lembro de você, a primeira coisa que me vem à mente é como você crê de maneira firme em Jesus. Os problemas da vida, as doenças, as preocupações não afetam isso, porque eu sei que você crê que Jesus Cristo está cuidando da história. Portanto, meu irmão, o primeiro motivo para causarmos gratidão no coração do outro é a nossa fé em Cristo. O segundo motivo para causarmos gratidão no coração do próximo é estar com a expressão que o apóstolo Paulo fala, e aqui ele diz assim, damos sempre graças a Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, e do amor que tendes para com todos os santos. Agora aqui a palavra ágape, que é essa palavra amor, em algumas Bíblias é traduzida por caridade. Eu particularmente não gosto desta tradução, porque ela tem um sentido, no meu modo de entender, é um sentido muito mais de ajuda, apoio, mas o sentido da palavra ágape, ela é muito mais profunda, porque a palavra ágape, o amor ágape, é um amor sacrificial. É o amor em que eu vou na direção do outro, mesmo que ele não queira. É o amor de Cristo por nós, e Cristo morreu por nós, ele fez um ágape, ele fez um sacrifício. Ele não fez porque merecemos, tanto que quando lemos no momento da crucificação, o Senhor Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava morrendo por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. O próprio texto de Romanos, Paulo fala que Deus nos prova seu ágape, seu amor, quando nós ainda nem sabíamos. Ele prova o seu amor dando o seu filho para morrer na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, segundo motivo de gratidão é
a nossa ação, a nossa atitude de cuidar um do outro. Como é bom, irmãos, quando às vezes eu tenho oportunidade de conversar com alguém que não é da igreja, às vezes até com irmãos em Cristo de fora, ou até em ocasiões muito específicas, membros da igreja, mas principalmente quando são daqueles de fora, de pastor, eu gosto muito da sua igreja. Sabe por quê? Por quê, meu amigo? Porque eu fiquei sabendo que vocês fizeram isso em favor de tal família. Olha, é difícil ver uma igreja ou alguém fazendo isso. É nesse sentido, meu irmão, é quando nós vamos na direção de quem necessita e lhes leva ajuda. Não porque queremos algo de volta, mas porque o meu ato foi uma intenção de trazer bênção, ou melhor, de levar bênção para a vida daquele que está à minha volta. Portanto, meu irmão, minha irmã, entendam, nós estamos aqui para demonstrar este amor, porque Deus demonstrou este amor a nós. Segundo motivo, então, é o amor por seus irmãos. Nós temos que causar este impacto na vida daqueles que estão à nossa volta, para sermos motivo de gratidão e não motivo de chacota e muito menos de menosprezo. Se nós começarmos a cuidar melhor daquilo que Deus nos tem dado para fazer, o mundo não terá o que falar da igreja. Por exemplo, e aqui eu entendo desta forma, alguém pode discordar, é direito, mas entendo que falo isso em nome de Deus. O fato de não estarmos nos reunindo no templo é demonstração de amor entre nós e também pela sociedade. Nós precisamos sempre dar este bom testemunho. Terceiro motivo de gratidão que devemos causar àqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo fala no verso 5 da seguinte maneira: ele dá graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ora. Verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Aí está um outro ponto que não podemos esquecer, que um crente em Jesus Cristo é aquele que tem convicção. É aquele que tem certeza. Eu tenho certeza, a minha esperança está firmada. Mas ela não está firmada no templo, na igreja, nas pessoas, no dinheiro, na sociedade, no presidente ou em qualquer governo. A minha esperança está preservada nos céus, é lá. Eu estou montando a minha casa própria lá no céu. Aqui eu sou peregrino. Eu posso ter um bem aqui, como já preguei, eu posso ter conforto, eu posso ter aquilo que é necessário para a minha vida. Mas esse não é o meu alvo principal. O meu alvo principal é juntar tesouros nos céus. E a minha esperança está exatamente neste sentido, preservada nos céus. Não por causa de um mérito meu, mas por causa do Evangelho que eu ouvi e através dele entreguei a minha vida a Jesus. Assim como o irmão, assim como a irmã. Se o irmão deseja ser motivo de gratidão perante todos aqueles que estão à sua volta, demonstre tua certeza dos céus, não deixando de cuidar do que está à sua volta. A nossa prática aqui na terra, ela está ligada à nossa fé em Cristo, que nos salvou, e o nosso amor ao próximo. A nossa esperança nos sustenta para chegarmos lá na eternidade, onde nós estaremos juntos com o nosso Senhor, com os nossos irmãos, celebrando a vida que nos foi concedida. Portanto, o homem e a mulher que causa gratidão a Deus é aquele que tem fé, é aquele que ama seus irmãos e é aquele que está convicto da sua esperança. Tem certeza que o Mestre o está preparando e preservando seu lugar na eternidade. Mas ainda temos um quarto motivo, que nós encontramos aqui no verso 6. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
Quarto lugar, quarto motivo. Quando nós somos motivo de gratidão, nós produzimos e crescemos a nossa fé. Eu não consigo entender um crente que ele entra amanhã, chega à noite e ele é a mesma coisa do que foi há 30 anos atrás. O relacionamento com Cristo produz em nós uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passam e tudo se faz novo. O nosso Deus é um Deus que renova a sua misericórdia de mês em mês, de ano em ano, não todo dia, toda manhã. Portanto, temos uma oportunidade diária de não somente produzir em nome de Deus, mas desenvolver, crescer. Paulo nos diz que devemos desenvolver a nossa fé. E a nossa fé, ela, além de ser espiritual, ela é prática. Levar a semente a outros e ver outros nascendo. Cada um de nós pode fazer isso. Ah, pastor, mas isso é coisa de quem tem habilidade, quem é evangelista, quem sabe pregar. Meu irmão, Jesus Cristo nos chamou a todos para testemunhar. Quando testemunhamos bem, tendo uma fé em Cristo, demonstrando um amor ágape, real, verdadeiro, e tendo certeza da nossa esperança, um lugarzinho está lá sendo preservado para mim, sendo bem cuidado, eu vivo a minha vida produzindo de tal forma que eu cresça e a graça seja desenvolvida. Não fique apenas para mim. Deus me abençoa para que eu possa repartir esta bênção. Por isso, meu irmão, tudo que temos experimentado, tudo que temos vivido com Cristo, precisamos compartilhar. Jogar a semente no terreno bom. Mas precisamos viver isso, para que aquela semente germine e produzam filhos na fé. Quinto lugar, penúltimo motivo da gratidão que devemos causar no coração do próximo ou daqueles que estão à nossa volta. Ali no verso 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O quinto lugar, reconhecimento dos que ensinam corretamente. Meu irmão. Se queremos ser motivo de gratidão, precisamos demonstrar de maneira clara e pública, reconhecendo aqueles que nos ensinam bem. Se temos o nosso professor da escola dominical, se temos o nosso líder, se temos o nosso pastor, se temos o nosso coordenador e ele está fazendo o seu trabalho e eu estou crescendo com isso, eu tenho que reconhecer. Eu tenho que dizer de maneira muito clara, meu irmão, você tem sido uma bênção. E dar todo o apoio, dar todo o suporte, estar ao lado, dizer assim, você precisa de mim para alguma coisa? Paulo reconhece Epáfras como conservo. Olha, muito interessante. Paulo não chama assim, meu filho na fé, meu servo fiel. Não, conservo. Ele está servindo ao meu lado a Cristo. Paulo não fica nem na frente nem atrás. Fala para Epáfras ficar do lado. E a igreja precisava ver isso em Epáfras. Basicamente, Paulo estava dizendo, Epáfras me substitui tranquilamente no cuidado de vocês. Reconheçam. Então, Paulo estava agradecendo a Deus pela vida deste homem e também da igreja que o reconhecia ali como fiel ministro, mas conservo quem estava ao lado. Então, se queremos ser motivo de gratidão nas orações do nosso próximo, nas orações daqueles que estão à nossa volta, reconheçamos aqueles que nos lideram. A palavra de Deus nos ensina que devemos dar honra àqueles que estão cuidando de nós, os vossos líderes. E fale, pastores, eu sou pastor e eu tenho sido abençoado, dou graças a Deus todos os dias pela vida da igreja, mas a igreja tem outros líderes que nós precisamos sempre reconhecer.
Em sexto e último lugar, quando nós somos motivo de gratidão, o nosso amor ultrapassa as aparências. Olha o que diz o verso 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E é interessante que esta palavra Espírito está com letra maiúscula. Amor que é conduzido pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que são servos do Deus Altíssimo não amam buscando demonstrar algum sentimento humano. Eles amam porque eles experimentam o amor do Espírito sobre si e manifestam isso em todos os lugares. É um pouquinho diferente do amor pelo irmão em Cristo. Por quê? Porque é meu irmão em Cristo, ele está ali. Eu estou vendo, mas muitas vezes este amor precisa ultrapassar as aparências, as barreiras. Ela precisa chegar ao vizinho, ela precisa chegar àquele familiar em casa que não anda fazendo as coisas do jeito que eu gosto e nem fazendo do jeito que Deus gosta, mas Deus nos diz: ame-o, cuide dele, compartilhe com ele da graça, não deixe de viver isso na presença dele. Sabe por quê? Porque um dia todos nós, como diz o livro do Apocalipse, grandes e pequenos, ricos e pobres, inteligentes e tolos, crentes e não crentes, estaremos na presença do Deus Altíssimo e prestaremos contas de nossas obras, de nossos atos. Nós temos o nosso lugar com certeza em Cristo, mas aquelas pessoas que não têm esta convicção, que resistiram, que não aceitaram, que não permitiram que a graça os alcançasse, o Senhor os chamará e aí? Qual é a sua desculpa? Muitos vão dizer, pode ter certeza, eu morei do lado de fulano, eu tinha uma pessoa que era da igreja, ele era lá meu familiar, mas ele nunca falou para mim que o Senhor era a verdade. Eu vi ele indo para a igreja, ele sempre orava, ele falava, ele vivia dizendo que se eu não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. Mas por que eu tinha que aceitar Jesus? Quando eu olhava para ele, não via motivo de agradecer, ou de gratidão, ou de querer experimentar. Nós precisamos devemos ser motivo de gratidão para a nossa família, para os nossos conhecidos e para a sociedade. Há cerca de 30, 40 anos atrás, numa pesquisa, foi feita baseado em instituições. E nessa pesquisa, a Igreja de Jesus Cristo, os crentes, estavam nos primeiros lugares dizendo pessoas que merecem total confiança. A Igreja estava assim. Hoje, você vê corpo de bombeiros, você vê instituição tal, e a Igreja está lá depois do 10º lugar. Por que razão? Porque a Igreja é ruim? Não, a Igreja é uma instituição. Se vamos falar de igreja, templo, a igreja é corpo de Cristo. O Senhor Jesus continua perfeito, mas nós, os seus servos, é que demonstramos os valores do reino com nossas atitudes. Precisamos causar no coração daquele que está ao nosso lado motivo de gratidão, motivo para dizer: Deus, muito obrigado pela vida desta pessoa, porque ela mostrou para mim que o Senhor existe. Pense nisso, meu irmão. Vamos ser motivos de gratidão para todos que estão à nossa volta. Que Deus possa abençoar a sua vida e conceder a você, neste domingo, um dia de paz. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, sou grato pela oportunidade da meditação na sua palavra. E que nesta meditação possamos todos nós nos empenhar com nossas atitudes a ser motivo de gratidão no coração daqueles que estão à nossa volta. Dando um bom testemunho, vivendo uma fé genuína, tendo certeza da nossa salvação, para que a cada dia
aqueles que são nossos líderes sejam devidamente reconhecidos e que nós, através das nossas atitudes, possamos realmente amar aqueles que estão à nossa volta. Fortaleça-nos, ó Pai, nós lhe pedimos. Perdoa-nos quando nos esquecemos da importância do nosso papel na influência do próximo. Eu rogo no nome de Jesus. Amém. Até mais. Que Deus os abençoe. Salmo 119, versículo 1 a 3, diz assim: Bem-aventurados os retos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus temores, os que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam seus caminhos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor abençoe a minha família, Senhor, abençoe a família da igreja, Senhor. Senhor, abençoe a família do pastor Ciro, para que todos eles ficam bem, Senhor. Abençoe o pessoal do hospital, Senhor, que estão doentes, Senhor. Cuida deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.